Olá, eu sou Marcela Reis, professora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Dom Bosco, e nós iniciaremos nossa aula sobre lentes e a abertura do diafragma. Primeiro, nós temos que ter em mente que a lente ela possui um orifício no qual entra-se a luminosidade, a luz, e ela é projetada no sensor. Essa lente ela ainda pode ser manual ou pode ser que nós possamos controlar o diafragma através da câmera. Esse primeiro controle possibilita que a gente controle o diafragma, a luminosidade que incide dentro da objetiva, a profundidade de campo e a nitidez da fotografia. O diafragma ele pode ser identificado na câmera através da letra F, barra e um número, ou então simplesmente pelo denominador. Na câmera nós podemos identificar ela no LCD através da letra F e um número. Vou mostrar para vocês rapidamente. F5.0. Esse é o diafragma, tá um pouco fechadinho, e se a gente for comparar ao olho, a gente tem uma abertura média. Quando eu estou num ambiente que tem muita luz, meu diafragma ele tende a fechar. Quando eu estou num ambiente que a luz está mais escura, o ambiente está mais escuro, a minha íris ela tende a abrir para captar toda a luz que está no ambiente. Em algumas lentes você ainda encontra um modo manual, que ela já vem acoplada na própria lente. Você consegue controlar a abertura da lente manualmente, mas comumente a gente usa a câmera para controlar a abertura desse diafragma. As lentes ainda elas podem ser divididas como zoom ou fixa. Na lente zoom, ela é indicada apenas uma vez o número que corresponde à abertura máxima do diafragma. Já nas lentes zoom, essa abertura ela vem indicada duas vezes, porque ela está indicando a abertura máxima no zoom mínimo e a abertura máxima no zoom máximo. Isso a gente consegue ver aqui nessa lente 1855, a abertura máxima no zoom mínimo e a abertura máxima no zoom máximo. As lentes zoom e as lentes fixas ainda possuem algumas diferenças. Nas lentes fixas, a nitidez é melhor, elas são mais leves por não compor uma quantidade de lentes maior dentro dela, e ela é mais rápida, permitindo que o fundo fique mais desfocado. Já nas lentes zoom, nós temos ela é mais pesada e ela possibilita que a gente não precise se mover tanto na hora de fazer uma fotografia. Por quê? Nas lentes fixas, eu preciso me movimentar se eu quiser me aproximar de um objeto. Já na lente zoom, só basta que eu gire o zoom. Mas elas têm a desvantagem de ser mais pesada e não ser tão simples assim. Em alguns momentos, o fotógrafo só quer que a lente seja mais leve, né? Então, quando a abertura máxima é a mesma no zoom mínimo e no zoom máximo, ela é indicada apenas uma vez, como é o caso da 70-200. Ela possui a mesma abertura mínima, máxima no caso, para os dois modos de zoom, o máximo e o mínimo. Então, como é que eu posso controlar a abertura do diafragma? Nós temos que uma abertura do diafragma máxima, vamos dizer que 1.8, ela vai estar toda aberta. Nós temos uma retenção de luz maior. Quando a gente está com abertura mínima de F22, o diafragma vai estar mais fechado, retendo menos luz. Isso também causa um desfoque do fundo mais visível, o fundo fica mais desfocado, tendo aquele efeito muito utilizado pelos filmmakers e blogueiros de hoje em dia. E aí isso também causa a profundidade de campo. Então, quando eu tenho uma abertura mais aberta, F.2, por exemplo, eu tenho uma maior nitidez do objeto central e o fundo fica mais desfocado.
Quando eu tenho uma abertura muito alta, que é o F22, o diafragma vai estar mais fechado e por isso eu tenho uma profundidade de campo maior. Todo o plano aqui vai estar focado e não desfocado como no caso da F.2. Então, isso causa uma nitidez melhor, no caso, se eu estiver com a F22 e F.4 ou F.2, eu tenho pouca nitidez, mas uma profundidade de campo maior. Bom, as lentes zooms elas são mais acessíveis, geralmente elas possuem uma abertura máxima limitada, mas isso é por conta do seu principal fator, que é o alto número de elementos ópticos que contém dentro daquela lente. Já as lentes com abertura máxima limitada são as chamadas lentes escuras, porque elas são indicadas para ambientes mais iluminados. Então, as lentes com abertura máxima grande são chamadas de lentes claras e rápidas. Bom, também a lente é um tanto mais luminosa quanto maior a sua abertura, e as lentes luminosas elas são essenciais para a fotografia em ambientes fechados ou no interior das florestas. Já uma abertura menor é apropriada para fotografia em linhas arquitetônicas. Então, como é que eu posso estimar corretamente qual a abertura do meu diafragma em um ambiente sem precisar do fotômetro? Em um ambiente que a luz, o sol, esteja bem forte, no sol de meio-dia, por exemplo, é importante que a gente use mais ou menos a abertura do F22. Por quê? Quando a abertura do diafragma estiver em F22, ele vai estar mais fechado e aí vai entrar menos luz, evitando que a nossa foto saia muito exposta. Geralmente aquele branco, a imagem sai toda esbranquiçada, sem nenhuma beleza, né? E F16, para dias ensolarados. Então, quando a gente tiver um sol já com mais nuvens, é interessante que a gente utilize o F16. A abertura ela não vai estar tão fechada, mas ainda assim ela vai estar adequada ao ambiente, ela não vai deixar entrar tanta luz, mas isso também depende da velocidade do obturador, do ISO, e aí isso é um conjunto, um tripé que a fotografia, uma tríade que a fotografia tem que ser baseada. Mas de maneira geral, quando a gente utiliza F16, é ainda um ambiente que está muito claro, um ambiente de luz, que a luz do sol, por exemplo, e está com uma boa quantidade de nuvens no ambiente. Então, o outro ambiente legal seria o parcialmente nublado. Então, vamos dizer que a gente vai utilizar ali pela faixa de F11, porque a imagem não vai ficar super exposta, a imagem não vai receber a câmera não vai captar tanta luz e a imagem não vai ficar exposta, vai ficar explodida, como a gente fala. Já no nublado, a gente utilizaria a F.8, que aí a gente precisaria ainda reter a luz, né, captar o máximo de luz no ambiente, e se fosse um ambiente mais escuro, a gente utilizaria aí 5.6, porque seria melhor para a gente captar toda a luz que tivesse no ambiente e ainda assim abusar um pouquinho do ISO, que o ISO seria esse fator que ajudaria na iluminação de modo geral. Bom, essa foi a nossa aula de lentes e abertura do diafragma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!